Olá, sejam bem-vindos a mais um Podvine. E hoje a gente vai começar uma série falando sobre homens. A série sobre mulheres sábias foi incrível e a gente trouxe muitas coisas, muita sabedoria para tantas mulheres que me pediram para puxar a orelha dos homens também, para a gente trazer mais sabedoria para esses homens, trazer mais autoconhecimento. O que é ser o homem da casa? E hoje eu tô aqui com esse meu amigo Cristiano. Gratidão por estar aqui, por ter aceitado o convite, por começar, né? Dar um play nessa, que eu acredito que vai ser polêmico essa série. Sim, vai. Amém. É um prazer em revê-la. Tenho muita gratidão em estar sempre contigo nos projetos. Muito bacana. Que bom, Cris. Gosto bastante também. E, o que é ser esse homem da casa? A gente estava até falando sobre isso aqui agora. Quando você para e pensa... você me falou uma frase até agora. Eu tenho que dar uma tranquilidade para minha esposa. Como é que você chega nessa sabedoria? Porque tem muitos homens hoje em dia que... tem que dividir, tem que ser junto, e isso e aquilo. Como é que você chega nessa sabedoria e diz assim, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha esposa? Essa sabedoria demora um certo tempo. Então, a gente precisa, como falei para ti, a gente precisa ter essa sabedoria e ela é divina. Essa sabedoria, ela é divina. Ela vem, o homem ele tem que ser o provedor da casa, o homem tem que dar uma segurança para a esposa. A gente fala muito sobre a energia, né? A energia masculina. E o que eu estou percebendo hoje, que o mundo tá meio que apagando ou diminuindo a energia masculina dos lares. Então, muitos homens, eles estão diminuindo a sua, não é a masculinidade, mas a sua energia. A figura do homem, né? A figura do homem, que é aquele que eu vou dar segurança para minha esposa, eu vou deixar ela fazer o que ela quiser, porque ela sabe que ela está amparada. Como também o homem tem que saber que quando ele chegar em casa, ele vai ter uma esposa que vai dar carinho. Como a esposa também sabe, quando ela trabalha, vai ter um homem em casa que vai chegar. Que também tem aquela situação, às vezes vai pros extremos, né? Exato. Tipo, tem homem que fala assim, mas eu trabalho, então em casa quem cuida é a esposa. Não, a esposa também trabalha, então em casa quem cuida são os dois. Mas se a esposa quiser parar de trabalhar, ou quiser mudar de serviço, ou o que ela quiser fazer, é obrigação do homem agir por trás, como base de prover a família. Então isso é complicado, mas é muito prazeroso, sabe? O mais complicado é a questão do mundo em si, porque o mundo ele acaba meio que atingindo o homem. Como tu for, é uma série um pouco mais polêmica, porque se tu for ver, querendo ou não, tem muita guerra com relação a atingir a família. E como que começa a desmoronar a família? Atingindo através do homem. Através do homem. E o homem, ele está diminuindo a sua energia masculina. Não confunda a energia masculina com energia ogra. Perfeito. É bem diferente. Energia masculina é aquele que quando precisa tomar uma decisão firme vai tomar, porém ele tem um pouquinho de energia feminina dentro, que quando precisar chegar para a esposa, escutar a esposa, dar um colo, apoiar, falar, não, calma, não é bem assim. Isso sim que eu acredito ser uma energia masculina bem regulada. Porque a gente tem as duas. A gente tem as duas. Exato. A gente precisa saber muito balancear essa parte de energia masculina com feminina. Como as mulheres também têm que saber. Exato. Porque tem muita mulher que o que acontece? Ela quer prover, ela quer resolver as coisas e acaba deixando o homem para baixo. Então, porque toma frente, né? Porque toma frente. Então, até um conselho para as mulheres, deixe seu homem da casa fazer as coisas. Entendeu? Analise que é muito particular, não tem uma receita para falar assim, haja desse jeito com os homens. Porque cada homem ou cada mulher tem a sua diferença. Então, principalmente as mulheres, têm muita sabedoria com isso. Veja como agir, como trazer seu homem, como aumentar a sua energia masculina. Porque se a gente for olhar hoje, historicamente, todo lar bem feito é de um homem com energia masculina maior do que a feminina. Estabilidade, né? Estabilidade. Todos temos, só pra gente deixar claro para todo mundo, todos nós temos energia feminina e masculina dentro da gente. Fato. Sim. O que é isso? É o teu lado mais amoroso e é o teu lado mais de decisão, de pulso firme, etc. Só que para um lar estar estruturado, tudo tem que estar no seu devido lugar. Então, na tríade, o homem, ele é a linha de frente, que vai matar e morrer pela sua família, vamos dizer assim. A mulher, ela é aquele suporte, né? E eu achei legal, eu vou até tocar nesse assunto depois, eu achei legal que você falou
deixa a mulher escolher o que ela quer fazer, né? Ser esse suporte. E a mulher, ela tá ali para conduzir. Não é aquela coisa de submissão, você vai ficar abaixo, você vai fazer isso. Não, gente. É você saber como você vai estar tranquila. Não, nem digo que é só o seu lugar, mas a partir do momento que você toma o seu lugar, você permite que o homem faça as coisas e isso te supre. Supre aquela necessidade que você tem dentro de você. Supre aquele vazio, porque as mulheres, elas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Então, de que adianta eu estar sempre fazendo o que é para o homem fazer e não suprir essa coisa que falta dentro da gente? E, ao mesmo tempo, o homem acontece a mesma coisa. Ele está agindo com o lado feminino mais ativado e não está suprindo essa necessidade que ele precisa suprir. Sim. Então, quando você se encaixa, cada um no seu lugar, a coisa flui. Uhum. E eu achei muito legal que você trouxe a mulher trabalha no que ela quer, se ela quer, e aí ela flui. Uhum. E uma das coisas que eu mais escuto hoje em dia é na questão financeira. Que os homens e as mulheres estão muito perdidos nisso. E a partir do momento que o homem flui no seu papel, que a mulher está dando suporte para ele fluir, e ele está dando suporte para ela fluir, não tem esse problema. Sim. E pode ver, as famílias que vivem bem, essa linha como for, o homem, acredite, o homem ele é obrigado a trabalhar e prover. A mulher, ela trabalha se ela quer. O castigo foi para Adão, não foi para Eva. Não foi para Eva. Então, se ela quer ajudar, ela quer ter uma fonte de renda, até é bom. Se ela quiser. Se ela não quiser, quer ser só dona de lar, que seja, desde que ela seja feliz fazendo o que ela quer. E é assim, o cuidar de uma casa é tão necessário. Sim, sim. É tão necessário até para você chegar em casa, o homem chegar em casa, opa, eu tô tranquilo. Há muito trabalho a ser feito. Então, não é só o cuidar. Você está fazendo muito mais do que, muitas vezes, sair e trabalhar fora. Sim, é como tu falou. Se for ver, um casamento, a gente pode comparar como se fosse uma dança. Quando for, os dois têm que dançar do mesmo ritmo, do mesmo jeito. Então, o homem, uma hora, ele tem que ser másculo, tem que ter uma energia muito alta masculina, mas tem hora que ele tem que ceder, voltar um passinho para trás. E assim é a mulher. Então a gente tem, como tu falou mesmo, tem as duas. A gente tem tanto vamos dizer, como se fosse um positivo e um negativo. Exato, tem que andar junto. Tem que andar junto, tem que estar balanceado. Agora tu já pensou por que muitos relacionamentos acabam? Às vezes o cara é um cara com energia masculina alta e a mulher também. O que acontece? Dois polos iguais... Dá atrito, não tem como. E uma dica que eu dou, mulher, seja feminina, aumente muito a sua energia feminina, porque os homens, eles tendem a ser, e eles precisam ser de energia masculina. Sim. Vamos dizer assim. E o que acontece? Tem muitos relatos, como tu também trabalha com terapia, eu também trabalho, muitos relatos de mulheres que elas não aguentam mais. A maioria! Não aguentam mais bancar uma casa, ser como se fosse mães do marido. Exato. Outro conselho que eu dou, eu fico indignado com essa frase que o homem não saiu da quinta série. Para mim não existe isso, o homem não saiu da quinta série. Não ouvi isso ainda, fala. Não, que eles falam aquela piadinha, que o homem é um eterno... Como que é? O homem vive na eterna quinta série, vive fazendo piadinha de mau gosto, coisa assim. Não, homem. Não. Vocês precisam ser homens. Acabou, já passou a quinta série, faz muito tempo. Então tem muitas piadinhas, muitas coisas que não precisa. É legal, não precisa. Uhum. Um exemplo, vamos supor, questão de energia. Tem muita coisa que acaba baixando a energia masculina. Que é o quê? Às vezes a companhia, os amigos, o medo. O ambiente, o medo. O medo diminui bastante, porque querendo ou não, o homem, ele com medo, ele vai aumentando muito a sua energia feminina. Porque o homem, ele foi feito para quê? Se a gente for estudar o cérebro, a gente nasceu para quê? Para caça. Sim. Então, o homem precisa estar enfrentando seus medos. Então, o homem que fica com medo, relaxa e não enfrenta o medo, ele vai querendo não, ele vai aumentando a sua... São várias coisinhas que vão aumentando a sua energia feminina. Uhum. Questão do medo, o homem tem medo, não, eu não vou fazer porque eu tô com medo. Não, eu vou fazer. Tem algum risco de vida? Não tem. Então eu vou fazer. Então faz. É o que eu sempre falo.
Ah, eu vou enfrentar ou não vou enfrentar? A primeira pergunta que eu faço, qual é o risco de eu enfrentar esse medo? Tem o risco de ir à falência? Então não vou enfrentar esse medo. Deixa esse medo. Perfeito. Tem uma questão, vou ultrapassar, certo? Vou fazer uma ultrapassagem perigosa. Vou morrer? Vou. Não, então não vou arriscar esse medo. Poxa, mas eu preciso investir em alguma coisa, vou alocar algum capital que não vai correr risco com a minha família, preciso correr esse medo? Precisa. Bora, porque senão tu não vai saber o que vai ser. E tu vai ser aquele homem que vai ficar ali naquela jaula. E se tu não fizer isso, a tua esposa vai fazer. Exato. E o que acontece muito? Por que às vezes acontece muitos divórcios? Porque às vezes tem uma mulher feminina que ela tá precisando de um homem masculino e o homem dela não é. E ela ele é um filho, né? Ele é um filho, aí ela sai por aí, começa a ir num ambiente que tá vendo um cara lá que é solteiro, que tem uma energia masculina que é o que ela tá esperando que ela não tem em casa. Ela vai buscar aquilo. Acaba dando proteção, né? Acaba dando brecha. A mesma coisa é o homem. Se o homem tem uma energia masculina muito alta e a mulher em casa não é ela que quer comandar a casa, ele começa por aí, num ambiente, poxa, ver uma mulher que tem uma energia como tá a dele, se equilibrando, ele vai querer. Então, a questão muito é a conversa. Mulheres, se vocês querem ter a energia masculina alta, então procurem homens que tenham a energia masculina baixa. O que já acontece, né? Acontece, só que assim... Não flui. Porque o que acontece? Tem relatos que eu conheço de algumas pessoas que ficaram muito doentes, porque o que acontece? Não só a mulher quanto o homem, ela ultrapassou a barreira dela de suportar. Então, o que acontece? Ela trabalha, ela chega em casa, ela tem que arrumar a casa, daí tem que ouvir piadinha do marido, coisinha... Tá ali só jogando videogame. Só ali jogando videogame. Vendo futebol, não quero saber disso, não quero saber daquilo. É isso. Então, essa mulher, ela vai se desgastando. Só que daí, ao mesmo tempo que ela vai se desgastando, ela vai ouvindo que ela precisa tolerar, porque um dia o marido vai mudar, Mas se ela não chegar e falar assim, meu amigo, deu. Vamos conversar? Vamos alinhar o negócio? Porque assim, temos que entender que homens, por favor, homens, quando vocês casarem e terem filho, a sua família é sua esposa e seu filho. Não é mais sua mãe, sua tia. Maravilhoso você trazer isso. Não importa. Sua família é sua esposa e seu filho. Então, ajam como um homem, um marido. Então, muitas mulheres, mas coitadinho, ele é tão bom com a mãe dele. Tá, mas ele não é mais filho da mamãe. Ele tem que ser bom com você. Ele tem que ser bom com você. E não te tratar como mãe. Então, muitos vão, e chega a um ponto, como já vi algumas postagens de pessoas, eu fui obrigado a tolerar 18 anos de casamento, porque eu não sabia como era. Então, mulheres, quanto antes vocês chegarem para o seu marido se posicionarem, porque o homem às vezes precisa de um puxão de orelha. Boa. O homem às vezes precisa de um puxão de orelha, fala assim, meu amigo, eu preciso que você faça isso, eu preciso que faça aquilo. Mas talvez antes de vocês darem um puxão de orelha, tente levar, vamos dizer, como se fosse no banho-maria. Poxa, precisa mexer alguma coisa na pia, deixa ele. Precisa tomar uma decisão, deixa ele. Agora, se ele não for fazer, aí você senta, converse. Minha opinião, se for casados e tem filhos, tem essa conversa longe dos filhos, para não se rebaixar nenhum e nem o outro. Conversa marido, ou como chama, eu preciso que você mude nisso. E provavelmente tu também vai ouvir que ele vai dizer alguma coisa para você. Ninguém é perfeito. Essa comunicação ela é essencial. E sem julgamento. Desculpa te interromper, mas assim, não é só você chegar e descarregar tudo que você tem que falar. Se você está disposto a falar, você também tem que estar disposto a ouvir. Porque ninguém é perfeito. Então tenha uma noite, prepara um jantar e faz um jantar da conversa. Vamos jogar limpo aqui. Aonde eu tô certa, agora eu quero ouvir. Eu falo, você fala. Ponto. Porque se começar a discussão, se você começar a apontar, começa uma discussão e aí vai para um caminho que não precisa. Então você tem que ir muito com o coração aberto. Né? Essa comunicação ela é muito importante. Muito. A partir do momento que você está disposto a falar e a ouvir, você pode ultrapassar limites aí no teu casamento, no teu relacionamento. Sim, perfeito. Como for, a questão é, eu falo muito isso até para os meus clientes, é assim, quando for conversar, se a tua esposa se abrir, pode ser até que você não discorde dela, pode ser até que você discorde dela, mas não discorde ali no momento. Só reflita, porque aquilo que ela está te falando está machucando ela de alguma maneira.
Você naquele momento, se você for querer rebater ou discutir com ela, vai ser pior, não vai levar a nada. Então escute o que ela tem para falar, reflita. Em algum momento, provavelmente tu não vai precisar voltar nesse assunto, porque você vai escutar, vai ouvir a opinião dela, e talvez vai ser uma coisa que não faça sentido para você e faça muito para ela. Mas vai levando aos poucos, daqui a pouco você vai refletir. Não, pera, um exemplo, vamos supor, ela está reclamando que eu não lavo a louça, mas poxa, eu lavo, é só um dia na semana. Não, então vou dar mais atenção, talvez não é a louça que ela está querendo falar. Não, talvez nunca é, né? Ela não está se expressando da maneira que ela deveria, talvez até por medo de alguma coisa. Ou é aquela 5 minutos de bobeira, né? Que a gente tá com o problema aqui, mas ao invés de você falar do problema, você vai arrumar, você vai descontar em tudo. Então você tá bravo por causa de uma coisa, mas aí, porque não lavou a louça, é porque não tirou o lixo, é porque não fez isso, é porque não fez aquilo. Não. Às vezes é só porque não deu a atenção que era necessária. Sim, sim. Então, às vezes é como for. É uma atenção. Às vezes ela passou o dia todo sem atenção, mas você só esqueceu de tirar a xícara da mesa. Ela vai dizer, olha aí, ó, você nem para tirar a xícara presta. Mas, na verdade, não foi a xícara. Não, foi alguma coisa. Uma coisa que começou lá de manhã cedo e foi aumentando, e foi só aquela gotinha que explodiu. Mas o copo não foi só aquilo. Perfeito. Entendeu? Então, reflita muito quando for conversar. Tome bastante, falando mais para os homens, assim, né? Tomem bastante decisões, aprendam a se desafiar, porque o homem que não se desafia, a sua energia masculina não cresce também, né? Não cresce, vai diminuir. Então, aprenda a se desafiar. A procrastinação também aumenta muito, porque, como tu falou, o exemplo, videogame. Fica no videogame. A mentalidade da criança. A mentalidade da criança vai reforçando, e o que você reforça, cresce. Então, em vez de você ir lá ler um livro sobre educação financeira, sobre como ser próspero, que investimento do futuro, você está lá jogando videogame. Exato. Ou então, se você hoje, que acontece em muitos casos, tem pessoas que estão estáveis, questão de trabalho, tá tudo certo, tá tranquilo. Então, em vez de ficar... Tá na média, né? Tá na média, tá tudo certo. Mas em vez de ficar jogando videogame dentro de casa, pega sua esposa, vai na pracinha, leva seu filho. Mas será que essa média tá boa? Não dá para ter mais? Dá para ter mais. Então, dá para ter mais. E aí é engraçado, porque, poxa, será que realmente tá bom? Porque daí só reclama. Será que não dá para fazer diferente? Levantasse um ponto, assim, bem importante, que a reclamação, pelo que eu ando estudando, vejo que eu estudo muito a mente, tu me conhece, a reclamação também é uma coisa que diminui muito a energia masculina. Diminui tudo, né? Tudo, não é só energia masculina, porque quanto mais você reclama, você tá clamando por coisas ruins. Por isso, se tu for ver hoje, o que aumenta muito a energia masculina? Homem gosta de resolver problemas, certo? Fato. Homens, ele procura um problema. Homem adulto, né? Homem adulto. Ele gosta de resolver problema. Ele precisa resolver um problema. Então, o homem que gosta de resolver problema, que precisa de um problema para resolver, ele reclama, é o oposto. Sim, eu tô com medo. Eu tô com medo. É o medo, a reclamação. Mas por que eu vou resolver aquilo lá? Vai dar errado. Mas aquilo lá quem ocasionou foi o outro. Não é problema meu. Não é problema meu. Não, é problema. Você está envolvido? Tem teu nome ali? Ou você pode ajudar com alguma coisa? Vai. Ponto. Legal. O que eu aprendi muito também como homem é analisar muito, agora falando fora do casamento, né? Analisando muito se algumas pessoas, por a gente gostar de resolver problema e querer resolver problema, você precisa também perguntar... Se a pessoa quer ajuda. Ajuda. Mas não é perguntar se a pessoa quer ajuda. É perguntar, veio uma palavra... Questão como a gente crê muito em Deus e tal, a gente pode ter uma conversa bem diferenciada. Exemplo, eu posso chegar pro André, posso chegar para ti e falar assim, poxa, tive uma mensagem que veio que eu precisava direcionar para vocês. Vocês querem ouvir? Vocês vão dizer sim ou não. Ponto. Não significa que o que eu venho, a mensagem que eu vou, vocês vão acatar. Mas vocês quiseram ouvir. Exato. E isso também custou muito pra mim, sabe? Quando eu comecei, eu queria ajudar muito. Apoiei muito por isso. Que eu falava, só que as pessoas não queriam ouvir. Exato. Porque elas são aquela média, estão naquele... E principalmente as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que estão ao teu redor, elas não vão querer ouvir. Não. Até porque... eles às vezes geralmente conhecem teu passado, conhecem... Exato, vão te ver como aquele que não cresceu, Exato. Aquele que não evoluiu. Então, querendo ou não, hoje a gente trabalha com
como sempre, foi com dados, como média. Então, se for ver, a maioria das pessoas, elas ainda acreditam que não é possível a mudança, que não conseguimos mudar. Então, quando se fala com alguém próximo, fala, poxa, eu mudei, eu me converti, eu sou uma pessoa diferente. Ah, eu te conheço, você. Nunca que você... Exato. Já começa a jogar para baixo. Então, tudo que tu falar, não vai... Não, pelo contrário, vai te prejudicar, porque você está querendo mostrar para as pessoas que você mudou. Sim. E aí entra o que você falou lá no começo. A partir do momento que você muda, tudo muda ao teu redor. O teu ambiente vai mudar, as pessoas com quem você anda vai mudar. Se você não mudou, é porque você ainda está vivendo na mesma situação. Sim, e é clichê, mas é fato. Você é a média das pessoas que você convive. Fato! É fato. É não fato. Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ah, se você está com, na média, os homens que eu conheço vão todos pro boteco e ficam até meia-noite, 1 hora, eu também vou pro boteco. Eu fico até 1 hora. Na verdade, até nem vamos tão profundo. Vamos assim, ó. Se você convive com pessoas que só falam sobre futebol, mulher, qual mais é o assunto dos homens? Videogame ou trabalho. Uhum. Você só está falando sobre aquilo. Como é que você vai trazer alguma coisa diferente para sua vida se você só fala sobre aquilo? E a partir do momento que você muda, que você vai buscar uma nova direção, um novo ambiente, eu estou próximo a pessoas que querem evoluir. As pessoas só vão falar de autoconhecimento. A gente se junta, a gente fala sobre outra coisa, a não ser hipnose, a não ser mente humana. Não! Por quê? Porque é algo que a gente gosta, é uma paixão em comum, é algo que você quer para a tua vida. A gente está sempre na mesma tecla, sempre falando de autoconhecimento. É automático. Como é que você não vai evoluir se você está sempre falando daquilo? Então, que tipo de conversas você tem com as pessoas que você anda? Será que é isso que você quer para a sua vida? Que tipo de resultado essas pessoas têm na vida? É aquilo que te interessa? Essas pessoas estão te desafiando a ser melhor? Ou estão te colocando para baixo ou te deixando nessa média que você vive? Sim. Como for. E querendo ou não, tem muita gente que às vezes também acredita que precisa ser o maior. O melhor do grupo. Se for para dar uma dica, eu prefiro que seja o menor. Porque se você é o menor, você vai ser... aprendendo. Você está aprendendo, eles vão te puxar. E se você está lá na soberba, que você sabe tudo, que você é o maior, que você é o melhor daquele time, você não prospera, você não cresce, porque você está limitado. Você se compara aos inferiores. Então, para que eu vou querer mais se eu já tenho mais do que meus amigos têm? Perfeito. E aí você está no ego. Está no ego. O ego também diminui muito a questão da energia. Maravilhoso. Gente, pega caderno e caneta e começa a anotar, porque olha quanta dica já deixou. O ego ele não vai te deixar aprender. Perfeito. Ele não vai te deixar aprender. Então, se você tem um ego muito grande, você está naquele grupo de amigos e você sabe que você é o maior deles. Tá com ego, tá lá em cima. Só que quando vem alguém que é superior a você, e querendo ou não, a gente sempre tem alguém superior a gente. Sempre. Em algum... Na verdade, todo área. Mundo, porque... O que você domina, eu não domina e vice-versa. Então, a pessoa vai chegar e vai dizer, poxa, nós vamos fazer assim. Vai dizer, não, eu sou o chefe dessa tribo aqui. Não vem falar nada porque aqui eu sei de tudo. Uhum. Você acaba não aprendendo, você acaba não se desafiando. Exato. E você fica ali. E daí o que acontece? Tá lá às vezes com a sua esposa lá esperando algo a mais. E você tá lá só se achando pros teus amiguinhos. Exato. Que quando você precisar deles, realmente, eles não estão nem aí para você. Então, procure. Outra coisa que eu queria dar uma dica para os homens, procurem ajuda, porque sabe que é muito difícil. Necessário e é muito difícil. É muito difícil. Porém, tem uma coisa boa, que geralmente quando o homem procura, é mais rápido. Muito mais rápido. Muito. Porque é aquela questão da energia masculina. Então, ele sabe que ele tem um problema e ele precisa resolver aquele problema, então eu vou resolver rápido. E ele é reto. Não é que nem a mulher que fica... Né? Não, o homem é incrível. Uhum. É muito incrível. A virada de chaves, assim, dos homens são muito maiores do que as mulheres. As mulheres levam mais tempo para entender. Porque geralmente a mulher, ela sabe que ela precisa de alguma coisa, mas ela não tem. E o que acontece em alguns casos do homem? Que acontece da mulher saber. Uhum. A mulher chega e conversa com o homem assim, você precisa melhorar nisso. Ele fala, putz, preciso. Aí vai lá e pede ajuda. E melhora. E aí resolve. Só que tem um puxão de orelha nos homens, que tem muitos homens que não querem dar um braço a torcer. Não, eu não preciso. Eu não preciso. Sou homem. Aí o que acontece com o índice de suicídio?
entre homens. Altíssimo. 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 Por quê? Porque o homem não precisa, porque é vergonhoso o homem procurar um médico. Exato. Médico, terapeuta, ou o que for. Porque, uma ajuda, né? Uma ajuda, porque eu sou homem. Então não confundam o homem, que é aquele provedor da casa, que ele toma decisões, com aquele homem que não pode ir no médico, não pode procurar uma criança, né? Birrenta. É uma criança birrenta. Porque o homem que fala assim, se eu preciso prover nessa casa, se eu preciso tomar decisões e eu não estou bem, primeira coisa que eu preciso... De ajuda? De ajuda. Fato. Perfeito. Ame o próximo como... A ti mesmo. A ti mesmo. Então, cuide de você. Não adianta querer só ser próspero, só cuidar da casa e não cuidar de você. Exato. Então, cuide de você, olhe muito o ambiente que você está, os amigos, e não fique com vergonha de corrigir seus amigos. Porque já parei, já não frequento rodas, porque teve lugares que eu precisei corrigir. Por um exemplo, estou num lugar, até lá a pessoa vai lá e fala assim, casamento, não sei o quê, porque casamento é não sei o quê. Cara, porque vocês não acharam a pessoa certa. Ou porque você não está sendo homem, né? Porque se vocês achassem uma esposa como eu achei, vocês iam ver como é ótimo o casamento. Porque filho só incomoda. Cara, filho só incomoda porque você não sabe. Que você não dá valor. Você não dá valor pro seu filho. Porque, querendo ou não, até esse final de semana a gente estava lá no projeto, a gente estava conversando, até com o Paulo. Cara, tem mães que reclamam que o filho corre, que o filho pula. Cara, graças a Deus que o filho corre. Que o filho pula. Que o filho tem energia. Tem saúde. Tem saúde. Criança que consegue se expressar, que consegue sorrir, que consegue falar não, que consegue fazer cara feia, é uma criança que está conseguindo se expressar. Não corte isso das crianças. Não corte, perfeito. Não corte. Então você precisa cuidar dessa saúde para quê? Para você dar uma assistência melhor para sua esposa, pro seu filho, que provavelmente tu vai ter uma vida longa em um casamento saudável. Maravilhoso. Cris, meu Deus, gratidão por tanta coisa, tanta sabedoria. Realmente você trouxe muita coisa assim importante, porque ser homem não é fácil. Não é fácil, na verdade, o ser humano, né? Sim. A mulher tende a buscar mais do que o homem, realmente, mas a gente precisa de homens posicionados. Parabéns e gratidão imensa em estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Queria mandar um abraço para minha esposa, para o meu pequeno lindo, maravilhoso. Isso mesmo. Maravilhoso mesmo. Ele é uma... fora da curva, né? Ele é. Ele é fora da curva. Gente, é sobre isso. É sobre a sua essência. Ser uma mulher sábia, ser um homem sábio. É mais fácil do que a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, é simples, mas não é fácil, né? Então, busque sabedoria, busque entender, busque perceber aonde você vive, tá? E na próxima semana a gente volta com mais Podvine sobre homens sábios.